Bom dia, eleitos, graça e paz. Hoje quero compartilhar sobre o tema A Igreja Edificada sobre a Rocha. O texto encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 16, temos a narrativa de um diálogo entre Jesus e seus discípulos, durante um retiro espiritual que fizeram pelas bandas de Cesareia de Filipe, como nos mostra o verso 13. Ao lado das multidões e das controvérsias com os fariseus, o Senhor chama aqueles que estavam mais próximos a uma reflexão. E diz ele aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pedro declara de forma destemida: tu és o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Tinham, pois, os apóstolos plena e exata convicção de sua pessoa divino-humana, da verdade do Evangelho comunicado. Então Jesus declara: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Temos aqui a base e o fundamento da fé, do real discipulado cristão. A palavra Pedro no grego é Petros. É fragmento de pedra. É um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é rocha inabalável. É uma metáfora esta usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus disse a Pedro foi o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Amados, Jesus é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo entendeu isso dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Isso encontra-se na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, na primeira epístola. O próprio Pedro, ao pregar em Jerusalém, disse que Jesus, e não ele, é a pedra de esquina, a pedra angular sobre a qual a igreja está edificada. Como nos mostra lá em Atos capítulo 4, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O contexto de Mateus, no capítulo 16, está todo voltado para a pessoa de Cristo. Ao longo do Antigo Testamento, a rocha refere-se a Deus e não ao homem. Nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 32, Salmo 18. E assim diz o Salmo 18: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18. Quando Jesus diz esta pedra, ele não se refere a Pedro, mas à verdade pronunciada por Pedro, do qual ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A grande lição aprendida aqui nesse texto é que a igreja de Jesus nunca poderá ser edificada sobre fundamentos humanos. Sempre que interferimos e nos colocamos no lugar do fundamento verdadeiro, encontramos diante de nós uma igreja adulterada, modificada, pois Jesus, ele é o dono da igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja comprou-a com o seu próprio sangue. Cristo Jesus é o dono da igreja. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Ele é o bom, o grande e o supremo pastor da igreja, pois ele deu a sua vida por ela. Ele a remiu, libertou, tornou-a livre com o seu próprio sangue. Ele a governa e com ele ela vai reinar por toda a eternidade. A doutrina romana, que afirma ser o Papa a pedra fundamental da igreja, sobre a qual ela está edificada, não possui nenhum amparo bíblico. Pedro nunca foi Papa, nem o Papa é sucessor de Pedro. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja, o soberano que a governa. A igreja só tem um fundamento, como diz Paulo em 1 Coríntios 3, esse fundamento é Cristo.
Ele é o protetor da igreja. Por isso, diz o texto, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos perceber o princípio da autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Não há nada neste mundo, nem o próprio inferno, que se possa colocar sobre ela e a vencer. A igreja é a comunidade de pessoas que conhecem a Jesus intimamente. Essa é a primeira característica da igreja. Por isso os apóstolos disseram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja também é a comunidade de pessoas que proclamam Jesus confiantemente por toda a terra. A igreja também é a comunidade de pessoas que seguem a Jesus de forma clara e destemida. Precisamos tomar a nossa cruz, precisamos seguir os passos de Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Deus, pois, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.